seguidores, tudo bem com vocês? Então, eu vim avisar pra vocês que o meu primeiro clipe e o meu primeiro vídeo longo que eu vou postar aqui no meu canal, não vai ser muito longo, eu só vou mostrar algumas certas coisas que vão ter no clipe e vocês vão ver lá, tá bom? E o clipe vai ser lançado lá pro mês de abril, dia 30, e o nome é My Best Friends, né? Eu acho que é My Best Friends. Então, esperem, o mês de abril vai ser o mês mais polêmico daqui do meu canal. Tipo assim, eu sei que eu só posto shorts, mas vai ter os meus 2 primeiros vídeos longos, que vão ser vídeos normais, né? Então, beijo, seguidores. Agora eu estou indo pra igreja, porque, né, tem que ir. Então, bye, bye. Beijinhos.